Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e estamos em mais um Ângulo que Pode. E hoje eu trouxe uma pessoa lá do litoral, gente. Tá num bronze, tá numa beleza, loiríssima, maravilhosa. É a Tassi Carvalho. Eu estou muito feliz de você estar aqui, porque pensa numa agenda corrida. Pensa. Então, eu estou feliz demais com a sua presença, com essa sua luz. E a Tássia é uma coach, mas ela é uma coach muito diferenciada e ela é muito mais coisas. Fala um pouquinho de você, amor. Primeiro, obrigada pelo convite. Você sabe que eu amo você. Não é de hoje, o quanto eu te admiro. E uma mulher forte, inteligente, guerreira. Obrigada, né? meu amor. Com amor que não cabe dentro do peito. Obrigada, tá? Pelo convite. É sempre uma honra estar pertinho Ai. de você. E eu não poderia deixar de receber esse convite e Pois aceitar esse convite, que não é de hoje, né? Não é de hoje. E desde que a gente se conheceu, essa coisa positiva foi muito boa, né? Sim, Foi muito boa, foi uma coisa muito natural. E desde então, uma virou fã. Eu sou sua fã, né? Eu sou sua fã. Então, e desde sempre, né? Essa busca por evolução humana, autoconhecimento. Então, hoje, a minha atuação, eu sou mentora de mentores, né? Sobre propósito, missão de vida, entender os sinais que a vida traz, para a gente ter uma vida mais feliz, mais tranquila, com mais paz, com mais prosperidade, com relacionamentos mais harmoniosos. Oh, meu Deus. É um sonho. O mundo está necessitando de você, Tassi. Eu vejo seus vídeos e eu fico, é o que eu te falei, eu tenho vontade de entrar dentro do vídeo, do celular. Porque ela fala com uma intenção tão grande, com uma vontade. Ela fala, meus amores. Você fala, ai, meu Deus, eu quero ouvir. É muito bom, né? É muito bom, é muito bom. A sua energia, ela transcende por causa do seu propósito, né? Ele é muito claro, forte. Muito forte. Muito claríssimo. E, não é? Ô, Tassi, e os seus vídeos, o seu trabalho chama muito atenção. Eu envio seus vídeos, recebo seus vídeos, sabe? Então, e você alivia, né, a dor das pessoas, né? Para se viver. Exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre... Eu sei que tem 6 elementos, né, que você trabalha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desses 6 elementos. Posso contar só uma historinha rapidinha? Ai, adoro. De como começou? É uma história que aconteceu... Eu tinha uns 17 anos e eu tive uma experiência quase morte. É mesmo? Eu Essa parte fiquei você não me internada. contou. Não, porque é daí que tudo começou. Meu Deus! E eu tava internada, né? Tava já na UTI, já tinha feito 3 cirurgias de um apendicite que supurou. E aquilo infeccionou, né? Infecção generalizada. E eu escutei a enfermeira falando com o médico, né? E falando assim, nossa, doutor, tão nova, né? E não tem mais jeito. Meu Deus! Eu tava ouvindo, né? E naquela época, eu já tinha questionado a vida. Porque minha mãe falava, você tem que escolher uma profissão, você tem que fazer uma faculdade. Mas eu queria continuar no salão, eu queria ser cabeleireira. E ela falava assim, ser cabeleireira não é futuro, minha filha, você tem que estudar. Aquelas crenças, né, que existem, ainda mais em Minas, sabe? Ah, imagina, os pais. Então tem toda uma tem que fazer questão. Uma faculdade. E eu tava em conflito na época, porque eu queria estudar sim, mas eu amava o salão. Então eu queria ser uma cabeleireira, que eu amava transformação, deixar as pessoas mais felizes, mais bonitas, né? Sempre nessa ali intenção, já tinha. De hoje. E aí, nessa experiência quase morte, o que aconteceu? Naquele dia que eu ouvi a enfermeira falando, eu fiquei com muito medo. E eu falei assim, Jesus, se você existe, me dá uma prova e me alivia esse medo que eu tô sentindo agora. E além do medo, eu tava sentindo muita dor. E como eu não sabia falar, não conseguia comunicar, era assim um martírio. Foi um inferninho, vamos dizer assim. E ali eu falei, e se for para eu ir embora, me leva logo, porque eu não quero ficar sentindo essa dor. Mas me dá algum sinal. E naquele dia, naquele mesmo dia, eu saí assim. Sabe quando você vê seu corpo na maca? Eu vi vi meu corpo físico assim deitado na maca e eu não era o meu corpo.
Eu não estava ali, naquele corpo. E eu via ele. E aí uma série de coisas aconteceram. Pessoas chegaram, fui levado para um lugar. E lá eu tive muitos contatos. Eu ouvi muitas coisas sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre a missão que eu tinha, que ainda não era a hora de eu ir embora. Então, eu sabia que eu não tinha morrido, porque era aquilo que eu ouvia, mas eu perguntava, mas eu não tô lá. Se eu tô aqui, então eu morri. Aí ele falou assim pra mim. Aí tinha chama Doutor Augusto, eu vi ele de jaleco, assim, escrito assim, Doutor Augusto. Aí ele falou assim, mas você não morreu, você não tá falando aqui comigo? Aí foi a primeira vez que eu escutei, a morte não existe. Só existe a vida e ciclos. E aí, eu falei, então meu ciclo acabou? Né? Ele falou assim, não, você tem que voltar e tem muitas coisas para serem feitas. E tinha a ver com a vida humana, a evolução no planeta. Eu ficaria aqui o dia inteiro só contando tudo que eu ouvi. Meu Deus. Mas, resumindo, né, voltando. Aí, no final, quando eu tava vindo embora, né, do lugar que eu fui, eles me deram um copo de água, tinha um verde efervescente, assim, parecia canetinha, sabe? Aquela canetinha marca-texto. Sim. Aquele verde ali. Aí eu tomei aquela água, e aí eu vi uma mão, assim, ó, pelo meu corpo. Meu Deus. Principalmente no meu abdômen, saindo aquela mesma luz daquela cor ali. Sumiu, não senti nada. Ali eu tava em paz profunda, sem sensação nenhuma de dor, nada. De repente, eu já tinha voltado, tava no corpo, e acordei, abri os olhos e não sentia uma dor. Nada. Meu Deus nada. do céu. E aí, quando eu olho na janela, tinha um copo. O mesmo copo. E aí, a enfermeira perguntou assim, quem deixou esse copo aqui? Nossa, aqui eu UTI. Foi bem... Olha aqui, até arrepia, foi bem né? interessante, sabe? Foi um caso, assim, que me marcou pra sempre, né? E aí, eu vi que aquilo aconteceu, que não foi um sonho. Era como se fosse uma materialização, uma prova que aquilo aconteceu na minha vida. Foi um milagre. Sim, foi um milagre. Com 17 anos. Isso. E aí, quando eu voltei, eu sempre me questionei, né? Tipo assim, pra onde eu vou agora? Que missão é essa? Porque não foi claro. Eu tinha uma missão de evolução humana com a humanidade, mas eu não sabia como. Mas você queria descobrir ainda. Tinha 17 anos, certo. Né? Então, não tinha maturidade nenhuma, tudo. De lá pra cá, eu comecei a estudar. Já que na minha família não tinha como... esse apoio do de que forma, né? Até no início, falou, nossa, ela tá meio, né, estranha depois que voltou. A gente escuta de tudo. E aí eu comecei os livros. Certo. Os livros me salvaram, sabe? Eu comecei a fazer leituras diversas, de várias religiões, de vários princípios, de desenvolvimento humano. Aí fui fazer os cursos de PNL, de coaching. Aí foi enneagrama, constelação, tudo que você pode imaginar. Um atrás do outro. Tá. Então, desde então, eu estudo e sou uma pesquisadora sobre a vida, né? E continuo tendo meus acessos. Né? Certo. Meus acessos de validação. Certo. A partir desse compilado, né, que aconteceu na minha vida, de todos os estudos, os cursos que eu fiz, eu desenvolvi um método. E esse método, ele possui ferramentas diversas, de diversas formas, para auxiliar as pessoas a se encontrarem. Porque qual que é a maior sacada? Qual que é a maior sacada que eu descobri? Que a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para servir as pessoas e a gente está aqui também para curtir, usufruir tudo que essa terra maravilhosa nos traz. Só que daí, para eu evoluir, eu vou precisar saber onde. Quais são as minhas sombras? Onde eu preciso evoluir? É impaciência, egoísmo, orgulho? Quais são os pontos que eu vou precisar desenvolver em mim como ser humano? Lá ninguém perguntou para mim o que eu tinha, qual que é meu patrimônio, quantas roupas eu tinha no meu closet, não. Perguntou como eu servia as pessoas aqui. Então, quais eram os pontos que eu estava me desenvolvendo como ser? Então, qual que é a grande meta dessa passagem aqui? Tem a ver com a gente ter sucesso na existência. E não numa profissão, ou um reconhecimento público, ou só pessoal, ou só familiar. É um complexo. E aí chegaram os 6 elementos. Certo. Que eu chamo da gente encontrar o nosso chamado divino aqui, né? Tem até um curso que chama O Meu Chamado Divino, para você encontrar o seu chamado, que tem as ferramentas para você encontrar cada elemento.
Aí tem o primeiro... Posso contar? Pode, eu tô ansiosa. Igual eu fico nos vídeos dela. Tem 6 elementos principais que a gente acabou compilando, certo. né? Que tá no seu método. Que tá no método, certo. né? Tá lá. Que já tá numa plataforma pra gente comprar. Sim, que na verdade não é meu, né? Através de mim, né, minha certo. Flor? Porque no final das contas... Olha aí, hein, gente? Olha esse método aí, hein? Vamos ficar das ligada contas, nesse método. No final, benção. você fala seus arrobas. Você vai... Falo. Sim, é uma benção. sim. Tanto que hoje também eu tenho uma escola, Essente Academy, Evolução Humana, que eu dou formação para que outras pessoas também apliquem esse método. Certo. Então, eu formo pessoas hoje. Porque chegou um ponto que a agenda só 2026. Certo. Não tem vaga. Não tem vaga. Não tem, porque é um alinhamento tão profundo. Uhum. Você saber quem é você é de uma clareza, é de um poder. É de um poder, né, Muito Tassi? forte. E tem gente que chega no final da vida perdida, né, Tati? Não tem noção. Tassi. É Não muito tem comum, noção. né? É muito comum. E aí, quais são a base desses elementos, né, que a gente veio fazer aqui? O primeiro deles é o propósito maior, que realmente é a gente evoluir e aprender a amar e a desapegar. Porque aqui nada é nosso, nem o corpo físico. Nada. Então, nós somos administradores momentâneos nessa passagem aqui. A gente está aqui agora, amanhã a gente não sabe. Então, quanto mais amor e desapego, mais fácil vai ser essa passagem aqui. Então, que é um planeta de amor. Eu sou fã de Jesus, né? Meu mentor querido. E quando ele fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, eu entendi claramente nesse primeiro propósito, que é o propósito maior da nossa existência, que é o primeiro elemento. Certo. A gente aprender a amar. Respeitar o outro, o tempo do outro. Entender que cada um tem seu momento, tem seu processo evolutivo. O não julgamento. Não julgamento é não muito julgamento, importante. não comparação. Não comparar. Não porque tem quando tá igual. Julgando o outro, a gente tá crítico com a gente mesmo, você concorda? Se você não tá aceitando a si próprio, porque se falar, ele é assim, ele é assado, você tá se condenando também. Quanto mais eu critico o outro, mais eu tenho o chicotinho em mim. Né? Porque é de acordo com o que eu acredito. E a gente não tem ninguém que tenha a verdade absoluta. Existem suposições, teorias, né? Mas a verdade absoluta, só ele. Só ele, só ele. E aí, amada, se eu aprendo que aqui eu tenho que evoluir e que eu preciso desenvolver amor e desapego, vai facilitar a minha passagem aqui. Então, eu tenho um propósito. É um planeta de amor, eu preciso desenvolver amor. Tá? A segunda missão, né, o segundo propósito que eu falo, que é o elemento 2, é um propósito que eu tenho com o planeta Terra. Certo. Esse planeta, ele me nutre, ele me dá água, oxigênio, a terra dá o alimento. Então, eu tenho um propósito também com a Terra de ir embora daqui e deixar ela melhor do que quando eu cheguei. Ela tá me recebendo na casa dela. Eu não posso largar lixo, entende? Eu não posso destruir a casa que me acolhe. Então, eu também tenho um propósito de harmonia com as plantas, com os animais, com todos os seres que habitam, com respeito, entendendo a função de cada um. E eu tenho também, dentro desse propósito menor, tem algum chamado aqui dentro, alguma dor que eu sinto quando eu vejo algo, que é alguma dor no planeta que eu preciso ajudar a resolver. Exemplo, por exemplo, tem gente que se comove quando vê miséria, quando vê pessoa mexendo em lixo. Tem gente que se comove quando vê uma criança, por exemplo, com câncer. Cada um se comove mais com alguma uma coisa. Tem gente que é com bicho, com cachorro, com gato. Sim, vê um bicho, um animalzinho machucado e fala... Ai. Tem gente que é idoso, aí tem gente que é com criança, aí a outra fala assim... Aí essa que acha que se comove com criança, vê a outra que se comove com gato, fala, nossa, como você tá cuidando de gato e não tá cuidando da criança? É propósito diferente. Tá, entendi. E como são muitas dores que a gente tem, cada um tem um ponto para também auxiliar naquilo. Então, aquilo que te incomoda, presta atenção. Porque você precisa ter alguma ação naquela direção. Alguma ação contributiva. O que mais me comove. Isso. Então, porque uma das leis aqui é a lei da contribuição. Uma das leis, são 36 leis principais que regem. Uma delas é a lei da contribuição. Você contribui sem esperar nada em troca. Certo. Né? Então, vou contribuir aonde? No meu propósito menor. Aonde aquilo tá, que mexe comigo. Então, esse é o segundo elemento. Aí tem o terceiro elemento, que é a missão que eu tenho comigo mesma. Eu tenho curas.
para realizar. Eu tenho blocos de abandono, de rejeição, de traição, humilhação, frustração. Eu tenho dores na minha alma. Eu tenho comportamentos que eu preciso melhorar. Então, a minha primeira, eu chamo missão 1, né? Que é a primeira missão, até agora a gente falou de 2 propósitos. Certo. Mas minha primeira missão é comigo. Eu comigo mesma. As questões que Senão eu tenho, nada faz sentido. Auto-amor, você tem que estar bem para você curar o outro, né? Sim, é sempre em paralelo. Okay. Não vem um primeiro e depois o outro, entende? Porque a gente sempre tem algo para curar. A gente esperar curar tudo para ajudar o outro, não vai. Porque a gente sempre tá precisando curar alguma coisa. Você melhora uma coisa, daqui a pouco aparece outra. Sempre, né? Porque é esse processo evolutivo, né? É um caminho. Então, eu preciso entender quais são as minhas dores, quais são as questões que eu tenho que trabalhar em mim, quais são os pontos que eu preciso me desenvolver. Então, é minha missão 1, que é o terceiro elemento. O quarto elemento é minha missão 2. Eu tenho também uma missão com o meu núcleo familiar. Com as pessoas mais próximas a mim. Ninguém erra de endereço. Certo. Você não nasce na família que você nasce à toa. Tá. Tem um propósito ali que tem a ver com o seu crescimento, com o seu aprendizado, com o que você vai fazer aqui nesse plano. Cada um tem o pai e a mãe que precisa para trazer aquilo que ela vai precisar desenvolver nessa existência. Certo. Entende? Então, harmonizar as relações é a nossa missão 2. Amor entre as famílias, entre as pessoas, entre os núcleos. E sempre em cada família vai ter a treta. Vai. O que fala demais, o crítico, o que faz fofoquinha, coloca um contra o outro. Exato, vai ter. Aí tem uns que a gente chama de kármico, que são pessoas que vêm, que se bicam, né? Que é um tipo de energia que não vai. Tem aqueles que é por troca, eu te ajudo, você me ajuda. E tem uns por afinidade, que só de olhar você já sabe o que o outro tá sentindo e tal. Sim. Então, em toda a família tem os 3 tipos, certo. Tá? Qual que é a nossa missão? Harmonizar principalmente com o da treta. Com o da treta. Entendeu? Trazer amor naquele núcleo. Entender o que cada um tem, que pode ser exemplo, sem crítica. Pegar o que é bom. Então, em resumo... Conversar, dar dicas. Sim. Perguntar o porquê, de repente. E focar no que é bom. E falar pra pessoa, se você precisar, eu tô aqui. Porque, às vezes, no núcleo familiar, quando a gente vai querer ajudar, às vezes, e falar pra pessoa o que ela tem que fazer ou não... Irrita. A pessoa não pediu. Ela não vai abrir. Ela tem que chegar e aí você tá aberto para poder entrar. Porque senão você vai ser invasivo, entende? Adivinha por que eu sei isso? Por que será, né, Tassi? Nossa senhora, eu era uma que quando você vai descobrir as coisas... eu vou falar com ela. Você quer tudo, você quer que a família inteira, você quer passar tudo que é bom, você quer passar, mas às vezes a pessoa não tá pronta, ela não quer, e a gente tem que respeitar, né? Então, missão 2, harmonizar as relações, fazer a sua parte. Se o outro vai vir, o momento que ele vai vir, é dele. Certo. A gente só tem que ter o compromisso com a nossa parte, que já é bastante, tá? Tassi, e um exemplo, no seu crescimento, né, na sua história, você... sempre quis ajudar muitas pessoas. Sim. Falando em família, aconteceu já de você querer ajudar alguém da família, alguém da família traiu você? Não sei se aconteceu. Sim. Tá. E como você lidou com essa traição nesse seu período de crescimento? Sim. Primeira coisa, na minha mente tem que entender o conceito de traição. Tá? Qual foi o fato? Ela me traiu. Ou ela traiu, me roubando, puxou seu tapete, fez falou algo. de você pelas costas. Sim, eu acho que isso é muito comum nas famílias. Sim. Geralmente, o que acontece? Quando uma pessoa está crescendo, está se desenvolvendo e está sendo vista, o que acontece do outro lado, quem não fez esse movimento ainda? Certo. Como para ele é difícil subir, ele tenta puxar quem tá subindo. Certo. Porque é mais inconscientemente, às vezes. Inconscientemente. Não é maldade da pessoa. Não, Nossa, que maldosa. Não. Porque eu vou te falar, se alguém falar mal de você ou brigar com você na frente dessa pessoa, muito provável ela te defender. Tá. Num outro contexto. Tá. Entendeu? Mas ali, inconsciente,
ela tenta diminuir para pelo menos ficar mais confortável para ela. Porque às vezes a pessoa não tá dando conta. Tá. E aí que é o problema da comparação. Porque ela não entendeu quem é ela. Ela não tá segura de si. Entendi. Por isso que eu sou apaixonada por autoconhecimento, sabe? Cada um tem que entender quem é, o que tá fazendo aqui. Porque acaba tudo isso. Certo. Porque se eu sei quem eu sou e eu tô no meu lugar, até tem uma frase linda que eu amo, que fala assim: quando eu estou no meu lugar e sirvo, a abundância divina me serve. Em todos os níveis, em todas as áreas, né? Então, eu preciso saber qual é esse lugar, né? E quando eu não sei, eu me comparo, eu puxo, eu faço coisas. Às vezes o ciúme exagerado. O que é o ciúme? É uma insegurança absurda, né? E eu preciso que aquela pessoa me veja, porque eu não me vejo. Eu não tô segura de quem eu sou. Certo. Então, sempre é pra dentro. O caminho de volta é pra dentro, né? Então, nessa missão 2, nas relações, casal, tudo. Amizades, né? E entender que o tempo do outro também de evoluir é o tempo dele. Sim. Agora, qual é o nosso papel? Perdoa e segue. Perdoa e segue. Perdoa e segue. Entendi. E esse perdão não quer dizer que você tenha que ficar perto da pessoa. De jeito nenhum. Tá. De jeito nenhum. Você tem que colocar limites, né? Avisar que você ama aquela pessoa, mas o comportamento dela você não tolera. Então, se ela quiser se aproximar, que não seja mais com esse comportamento. Ok. E vai viver a sua Põe vida. o limite. Limite. Limite é perfeito. Sim. Porque senão... E também, se você não põe limite, a pessoa abusa. Abusa. Porque ninguém faz com o outro o que o outro não permite. deixa. O outro permite, é por isso que faz, né? O dia que você se encontra e se fortalece, principalmente quando você reconecta com o sagrado que já existe em você, acabou. Acabou. Ai, não tem é uma mais essas delícia ouvir invasões. você falar, tá? Assim. Mas é lindo, né? É lindo muito esse movimento. bom. É que a gente começa a entender que estar aqui, né? Estar vivendo é muito mais... Não é que é fácil, mas se a gente tiver um entendimento maior, fica muito mais suave, né? Exato. Fica muito mais suave. Fica. E a gente vê tanta... A gente dá tanto murro em ponta de faca, né? E às vezes, quando a gente ouve um pouco, te ouve um pouco, você tem uma clareza, né? Coisa boa. Mas é legal que essa clareza ela veio também de validação na vida. Aí você começa a observar, você vê se isso acontece realmente. Porque uma coisa é você estudando, né? E você ir percebendo. Outra coisa é a vida te mostrar que é assim que funciona, né? E Exatamente. aí você fica mais segura também para viver, né? E eu gosto muito, tá? Se você tá falando aí, você chegou no 4, né? Você quer falar Isso, agora... depois eu quero que você fale sobre essa questão da prosperidade, Sim. de como lidar com o dinheiro, de como fazer fazer as pazes com o dinheiro, Sim, né? Que tem a ver com essa missão agora. Sim. Aí. Que é a missão profissional. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia que vem de um servir. Eu realizo um trabalho atendendo uma dor, uma necessidade de alguém, vendendo um produto ou um serviço, e eu recebo por aquele meu talento, aquela minha habilidade a serviço do outro. Isso é lícito, isso é justo, isso é maravilhoso. Então, quanto mais eu mostro o valor daquilo que eu tenho e faço, maior é o recebimento sobre aquilo, né? E quanto maior a dor que eu alivio, ou maior o benefício, mais valor se vê naquilo que eu entrego, né? Então, eu entender qual é o meu servir profissional, qual é o lugar que eu vou atender mais e melhor as pessoas. Pode ser um pequeno grupo, grande cidade, país, o mundo, não importa. Uma pessoa, milhares de pessoas, não importa. Eu preciso saber qual é o meu lugar. Quando eu entendo o meu lugar, aí é a fonte principal de prosperidade. Porque aí o que vai acontecer? Eu vou estar no meu lugar com mais entusiasmo, mais alegria. Porque da onde que vem esse sentido de realização? De eu encontrar o meu caminho. Encontrar o caminho, o que me entusiasma, que brilha meus olhos. Eu encontrei esse lugar, aí vem o pagar o preço. Não é? Porque não é assim, né? Não é tão fácil. Não é assim, tranquilinho. Porque aí tem as resistências para que você não execute aquilo que você nasceu para. Tá. Porque aqui, da mesma forma que tem algo que te puxa para evoluir, tem uma densidade que puxa para baixo. Que puxa para você não ir, que eu chamo de resistência. Até tem um livro maravilhoso do Pressfield, que... Como é que é o nome desse livro, gente? É o Pressfield, tá? Ele fala de resistência. Eu esqueci. Eu esqueci o tema, o nome exato do livro. Maravilhoso, explicando como funciona essa energia que puxa. E o que você tem que fazer. Olha, muito que legal. Muito legal. A gente entender como funciona, né? E no meu servir profissional,
é de onde vai vir o recurso financeiro. Certo. Então, é uma energia de bênção. É uma energia do servir, daquilo que você está entregando a sua energia. Você entendeu, né, o que você veio fazer aqui. Sim. No que você vai servir. Sim. Aí as coisas fluem. Aí o universo conspira. Porque você está no seu lugar. Sim. Quando eu tô fora do meu lugar, é A como eu pessoa nadar fica contra a a correnteza. correnteza. Como a gente vê muita gente, eu tô num trabalho, mas eu não tô feliz, não tô gostando, já tem 5 anos que eu tô lá, já tem 10 anos. Então a pessoa fica ali, ruminando, né? E o que é que ela não sai? Por que ela não sai? Ela não sabe quem ela é, qual é o lugar dela. Então ela fica na incerteza, ela tem medo. E 2, às vezes, ela já passou tanta questão na vida dela que a migalha que ela tem, ela se agarra ao pouco. Tá. Só que a gente é filho da abundância. E quando tem algo que está limitando, não é fora que não está vindo, é dentro que não está sintonizando. Porque eu preciso estar elevada, porque a energia da prosperidade, ela é alta. Ela vem junto com o dinheiro vem junto com a alegria, vem junto com o entusiasmo, vem junto com você se sentir realizado, com você estar feliz, né? Não é antes, eu vou ter dinheiro, aí eu vou ser feliz. Não. Não, né? Lógico que não. Não. Mas todo mundo pensa assim, né? Então, e aí vem os problemas, né? Porque a pessoa vai ver, muitas vezes, o que o mercado tá falando pra ela ir. Aí embanana tudo. Aí limão querendo ser laranja, maçã querendo ser pera. Eu vou abrir a empresa tal, porque falaram que isso tá dando dinheiro. E é uma furada. Não porque aí a pessoa joga dinheiro fora, angustia. Um tempo perdido. Aí abre mais bloco de frustração. Então, em vez de curar o que já trouxe... Por isso que tem muita gente que fala, eu quebrei tantas vezes. Por quê? Porque foi procurar algo que não estava dentro do propósito. Exato. Qual que é o lado bom, né? Vamos pensar o lado bom. Aprendizado. Se eu começo a olhar essas questões como aprendizado, eu já sei que caminho não ir. Já tá ótimo, já ajuda. Agora, se tem uma ferramenta que já te ajuda a saber onde... Então, por isso, assim, quando você fala, parece que você quer entrar dentro da câmera. Porque a minha vontade é de gritar pro mundo. Existe isso. Você não precisa passar o aperto que você passa. Entende? Tem um caminho que vai ficar mais leve. Não é que vai ser fácil. Nós estamos no planeta Terra, né? Sim, não é fácil aqui. É fácil. Aqui tem questões. Eu não vou ter que trabalhar. Pelo contrário. Você vai trabalhar ainda mais, porque você vai estar mais feliz entregando aquilo. Só que não vai ser peso. Porque a gente está aqui para servir, para ser útil, né? Então, minha missão 3 aí, né, no quinto elemento, é a minha missão profissional. Que é daí que vai vir o recurso financeiro. E o que é um recurso financeiro no planeta Terra? É o meio que eu vou blindar o que eu vim fazer aqui. Então, imagina que eu descobri que o meu chamado divino, eu fiz o mapeamento dos meus 6 elementos. Eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei onde eu vou servir. Só que eu não administro bem o dinheiro. Eu vou me limitar. Porque eu vou precisar fazer um curso, um treinamento, fazer uma viagem, comprar alguma coisa, auxiliar alguém, e eu tô limitada, porque eu não sei lidar com esse recurso, com a matéria. Ou eu tenho crenças espirituais, porque quem é rico não vai pro céu, ou eu tenho crenças, sabe? Eu tenho que guardar tudo. E aí, quanto mais você olha só pra você, mais o dinheiro vaza. Entende? Então, tem uma roda, que é a roda do equilíbrio, que eu gosto muito dela, que te ajuda muito a fazer de forma fácil. Eu falo que é gerenciamento fácil. Inclusive, agora eu tô fazendo live só sobre isso. Tô dando um curso gratuito na internet, toda terça-feira às 8 horas. A gente começou agora. Terça-feira às 8 horas da noite, são 8 semanas. A gente fez a primeira semana agora, né? Olha, bom saber, gente. Olha quem tá ouvindo aí. Muito legal, porque eu sei que é uma dor do mundo. Sim. Né? É uma dor do mundo. E não dá pra restringir, né? Falar só curso pago. Porque eu tenho os dois. Eu tenho o curso pago, eu tenho o curso de contribuição. Olha que bacana. Porque é tão grande os problemas que a falta do dinheiro traz na vida das pessoas. Ansiedade, falta de paz, brigas familiares. Não consegue ter relacionamento em harmonia. Nada em harmonia, né? Exato. Então, é muito importante eu saber lidar com o meu trabalho. E o que eu recebo do meu trabalho, é mais importante eu saber como eu vou lidar com o dinheiro do que a quantidade de dinheiro que eu recebo. Às vezes a pessoa fala assim, ai, Tassi, eu preciso ganhar mais. Eu falei, não. Você precisa mudar o padrão mental. É a sua mentalidade que vai trazer os comportamentos que você tem. Então, se eu tenho uma mentalidade mais gastadora, por exemplo, se eu ganho 5, eu vou gastar 6.
Aí eu vou ganhar 10, porque aí vai dar. Aí eu gasto 11. Aí gasta 11. Nunca vai estar sempre enroscado. Exato. Sempre endividado. Quanto maior o meu custo de vida, se der um intempérie na vida, acontecer alguma coisa, porque existe isso, a gente está sujeito à lei do ritmo, que é uma das leis. A gente tem primavera, verão, outono e inverno. Então, isso também tem no trabalho, altos e baixos. Certo. Por isso, eu preciso ter uma reserva. Porque na hora da baixa, eu não perco o meu padrão de vida. Mas... se eu sempre gasto, aí eu vou aumentando o custo de vida. Nossa. Uma hora que dá uma baixa... é uma bolha, né? Nossa. Na hora que estoura. E aí a pessoa tem dificuldade porque tá no apego. Como é que vai... E é difícil, né? Depois você acostuma o que é bom, né, meu anjo? Não Pelo amor de Deus. É complicado voltar. Não. Né? Então é melhor... É difícil. Aí ela vai, às vezes, fazer uma promoção do trabalho dela, vai... né? Isso, aí acaba diminuindo o valor daquilo, né? Ou então desespera, né? Ou vai entrando em dívida atrás de dívida, vai virando aquela bola de neve. Ou abate emocionalmente. Sim, acontece muito. Sim. Quebra. Aí, às vezes, quando é casal, além dela quebrar, quebra o parceiro. Poxa vida. Dependendo do... Quebra, né? Quebra. Porque quando casa, vira um ali, né? Por isso é muito importante. Essa parte de dinheiro, são 3 partes que a gente tem que olhar. Eu preciso aprender a fazer o dinheiro. Eu preciso aprender a multiplicar o que entra e eu preciso aprender a proteger. Então, se eu vou casar com uma pessoa, eu preciso entender a mentalidade financeira dela. Porque senão, eu vou precisar escolher o regime de casamento, entendeu? Tá, porque assim, um tem que proteger. Você falando isso, veio uma coisa aqui na minha cabeça agora. Eu tive um relacionamento no passado distante, e nesse passado, nessa época, eu fazia muito investimento, né? Eu vendia carros e ali eu ganhava muito bem na época, sabe? Era uma excelente vendedora. E eu pegava aquele salário e colocava no apartamento na planta. Comprava apartamentinhos pequenos. E aquilo foi fluindo. Eu pegava meu salário, pagava a parcela. Em 12 meses eu quitava o apartamentinho. E vendia muito aquela época, na minha casa, minha vida. Era um apartamentinho simples. Só que aquilo rodava. Eu comprava um por ano, vendia, pegava o dinheiro, comprava 2. Quando eu vi, eu estava comprando 3, 5 e eu ali. Multiplicar. Esse é o multiplicar. Isso. Vendendo o carro e não sei o quê. Eu amava, né? Então, você sabia fazer e sabia multiplicar. Sim. E aí, eu tive um relacionamento no qual eu fiquei alguns anos. E ele falou, quero entrar nessa com você. Só que ele não era uma pessoa... Ele tinha uma condição financeira ok, porém não era próximo. Você não via o dinheiro render. Sabe quando você fala, poxa, né, meu dinheiro não rende. Que estranho. Uma pessoa maravilhosa, né? E ele entrou nos meus negocinhos lá. Nem preciso terminar. Vou entrar com você, a gente vai fazer junto. Gente, pensa no... tomara que ele não ouça, tadinho, esse podcast, mas ele sabe. Não, mas às vezes é bom pra ele aprender, Eu acho que também ele deve ter noção disso, né? E realmente, assim, foi um negócio tão nítido, cara, tão nítido. Você entende? É o proteger. Não foi mais aquela roda bem certinha que eu tava ali fazendo. Tudo redondinho, belezinha, o dinheirinho entrava, eu pagava com 2 apartamentos, 3 apartamentos, comprei um grande, não sei o que. O negócio entrou. E aí, o que aconteceu? A proteção não foi ok, entendeu? Sim. A parte da proteção dessa tríade. Então, não é só assim. Ou eu teria também que olhar e falar, poxa, será que não tem... né? Eu não sei como que eu deveria agir na época. Não vou ficar com ele porque ele senti isso nele. Não sei. Não, por exemplo, a gente entender o outro... Porque não tem ninguém perfeito mesmo, né? Vamos lá, nem nós, nem ninguém, né? Então, a sombra do outro, aquilo que ele tem, como que eu remanejo para ter uma relação saudável? Eu preciso me proteger daquilo. Ou né? eu poderia falar, não, deixa eu ir fazendo o meu. Nisso você não entra. Entende? Não tem problema. Poderia ter sido... Ele poderia ser um excelente parceiro, carinhoso, o que fosse. Companheiro, mas no negócio não. Sim. Né? E tudo poderia bem. E poderia até usufruir com você, né? Porque não é para não usufruir. Sim. É quem é que vai colocar o olho na coisa. Certo. Porque desanda, né? Porque são padrões. Existe uma mentalidade. Essa mentalidade ela é construída de 4 fatores.
o que eu já trouxe antes do meu nascimento, memória que eu tenho na minha genética, cultura, o que eu aprendi, e os meus pais, o que eles me ensinaram, ou as pessoas que eu amo, o que elas me falaram sobre dinheiro que eu acreditei. Então, esses 4 elementos formam essa mentalidade. Então, eu tenho uma série de crenças sobre dinheiro, que elas podem me alavancar ou elas podem me ferrar financeiramente. Então, eu preciso... Como que eu sei se as minhas crenças são boas ou não? Olhando o meu extrato. Como que tá a minha conta? Eu tenho investimento? Se eu parar de trabalhar agora, por quanto tempo eu sobrevivo? Consegue ficar parada. Eu tô cuidando da minha aposentadoria para eu ter uma velhice sustentável? Isso é muito importante. Muito. Tem uma estatística horrorosa. Só 1% da população consegue uma aposentadoria sustentável. Sabe, o resto ou vai viver dependendo de filho, caridade, ou tem que trabalhar até o último minuto de vida. E fica jogado, entendeu? Dependência, ou vai depender de filhos, dura, horrível. Né? Que a gente não para pra horrível essa estatística. Né? Porque tem gente, eu pago a previdência do governo. Desculpa. Não vai pagar nem os remédios na época que aposentar. Porque a pessoa não faz a conta. Não. Então não para pensar. Porque a maioria de nós tem o perfil mais gastador. A maioria, tá? Tem 4 perfis principais, né? Tem o gastador, tem o poupador, tem o monge e o negador. É interessante isso. O que é o monge? O monge é aquele que só vai por gratidão, ele serve, e aí se ele for convidado ele vai e ele não paga a conta, porque ele só doa. Vou fazer um reiki em você. Vou te aplicar um passe. Não precisa me pagar, porque eu não preciso, eu sou desapegado. É aquele que não trouxe o dinheiro na vida como iluminação. Certo. Ele acha que o dinheiro vai materializar. Tá. A intenção dele, a crença dele é que o dinheiro não é espiritual. Então, se ele ficar rico, ele não vai pro céu. Tá. Ele não eleva. Então, é aquela pessoa que o que ela pode para ela não receber, ela fala, não precisa, eu dou conta. Entendeu? Não, fica tranquila, eu fico bem. Nossa, eu nem ligo para nada, não ligo para roupa, sapato, para nada, para casa. Sou desapegado. Então, é um pensamento deturpado. A intenção é boa. Mas a miséria, ela não serve a ninguém. Ok. O mundo, ele é abundante. Sim. Ainda não integrou, né? Tem um negador, que é aquele que não olha para o dinheiro. Né? Ele finge que o dinheiro não é uma área da vida, então ele não tem planilha, ele não olha o extrato, ele não cuida das finanças. Ele nega aquela área da vida. É uma área que a gente está no mundo material. Então, eu não tenho como eu não olhar para o dinheiro. E o negador, qual a consequência do negador? Uma hora a bomba cai. Tá. Uma hora bate na porta. Ele fica assim, tipo... Sentindo que tem um dinheiro lá, mas não olha, mas tá pagando as contas, ele mas também não quer dar importância para isso. Ele sempre tem alguma culpa ou põe culpa no outro. Então, por exemplo, mas você não viu isso? Não, essa conta é sua. Tá. Né? Ele fala, não, mas alguém tem que ver isso. Entende? Ela joga para outra pessoa. Só que qual que é o lado negativo? Ele nunca sabe se ele tá pronto para gastar ou não. Então, às vezes, ele não compra algo que ele quer, porque ele não sabe se tem dinheiro. Mas ele compra, ele tem, ou ele compra achando que tem e não tem. Então, é completamente disfuncional. Nossa, tá. Assim. E aí, quando... E o dinheiro não rende na mão dele? Não, ele não sabe. Ele não sabe. E aí, tem o poupador. O poupador... Mas todos esses têm uma questão lá na infância, tá? Tem uma questão que faz ele se comportar dessa forma. O poupador, qual que é a questão do poupador? Para enriquecer, né? É mais fácil em termos, porque ele junta mais. Mas ele não empreende. Ele não empreende tanto. É o tio Patinhas. É o tio Patinhas. Só que aí, o que acontece com o poupador? Qual que é o problema dele? Ele é inseguro. Ele tem medo do amanhã. Então, ele não gasta hoje porque ele tem medo não do quer amanhã. Correr nenhum tipo de risco. Nenhum tipo de risco. Então, ele tem muito medo, ele é inseguro. Certo. Ele tem baixa fé, né? Que a gente fala, baixa confiança em si mesmo. E ele tem que garantir tudo naquele momento. Normalmente, ele é aquele mão de vaca. Mão de vaca. Né? Mão de vaca. Todo mundo fala, o cara é cheio de dinheiro, mas só pede desconto, não valoriza o trabalho de ninguém. Isso, esse aí é o poupador. E tem o gastador, que fala, eu mereço, a vida é agora. Vou gastar imagina, já. Vou parcelar. Compra agora, depois eu vejo como é que eu faço pra pagar.
Amanhã é outro dia. Depois a gente vê como faz. Aí tá lascado. Só que qual que é a ideia dele? Ele quer ser feliz. Ele quer ter prazer em viver. O gastador, na verdade, o que ele quer? Viver o agora. É um entusiasta. Ele quer um entusiasta, exato. Então, a gente tá numa mesa, ele paga pra todo mundo, sabe? Mão aberta Passa demais. conta, vê aí qual que é o melhor vinho que você tem. Põe aqui. Ele quer agradar os amigos. Nem pergunta o preço. Não, ele não olha pra preço. Ele quer satisfazer o prazer, né? Só que qual que é a ideia? A gente não tá aqui só agora. Essa conta vai chegar. E para ele ter sustentabilidade no prazer que ele anseia, ele precisa olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Porque às vezes ele gasta agora e amanhã ele chora. Então ele sorri agora e amanhã ele chora. Amanhã. E a ideia é um sorriso um pouquinho mais constante, né? Ele dá risada e dá um sorriso amarelo depois, constante. Isso. O ideal é um sorriso gostoso o tempo todo. Exato. Aí eu brinco, né, até. Tipo assim, imagina a gente num restaurante, né? Aí tá lá, sentado. O gastador, o poupador, o negador e o monge. Como que vai ser essa mesa aí nesse restaurante? Primeiro, o poupador já fala, minha comanda é separada. Por quê? Aí ele olha o quê? O preço antes de fazer o pedido. E ele janta e come em casa antes de ir. Pra não gastar muito no restaurante. Então, ele chega naquela mesa e se ele vê o gastador do lado, ele tem pavor do gastador. Porque o gastador é uma ameaça à segurança dele, né? O gastador, ele já abre tudo, ele não tá nem aí pro preço, ele quer a melhor. Não quer se é comanda individual, se vai rachar todo mundo, se precisar ele paga de todo mundo. A gente tá junto, vamos ser felizes. Vamos ser felizes aqui. E o monge, coitado? O monge foi convidado, né? O monge foi convidado pelo gastador. Tipo, só veio porque não vai pagar. Não foi pelo poupador que o monge foi convidado. Não. Ele foi convidado pelo gastador. E aí o monge agradece, honra, gratidão, esse alimento. Agradece. Entende? E o negador chegou à conta, ele vai pro banheiro. Ele vai fazer qualquer coisa. Ou então ele dá o cartão, vê aí quanto foi, ele não olha, ele não confere, entende? Ele não analisa. O negador. E então, assim, tudo depende do seu comportamento de acordo com questões que você teve na infância. Um não quer materializar, que acha que não é espiritual. Pelo que na infância? Conflitos familiares relacionados a dinheiro. Então, dinheiro para ele é um assunto que então dói. Tem conflito, então nem vou mexer. É um assunto que dói. Dinheiro eu não quero saber. Certo. Já tive muito problema na minha casa, na minha família. Então, isso aí eu não quero. Tá. Ele tem essas questões, sabe? Cada um deles tem uma questão. O outro, às vezes, por exemplo, o poupador, às vezes ele teve muita escassez na infância. E aí pode ter um movimento polarizado também. Às vezes você pode ser um poupador e ir pro gastador, até se encontrar o caminho do meio. Porque tem isso também. Quando tem questões na infância, às vezes você não teve nada. Aí você poupa com medo... De passar por aquilo de novo. De passar. Até que uma hora aqui... estoura do tipo assim, eu não vou viver assim. E aí ele começa a gastar demais. Teve uma história muito legal do meu sogro, vou ter que contar. Meu sogro poupador daquele... Jura? De livro. Nossa. Meu sogro... Que anda com a pochetinha, só com o dinheiro que vai gastar ali no dia. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Meu sogro é maravilhoso. O que aconteceu? Meu sogro não gasta de jeito nenhum. Tem imóvel, tem carro, tem tudo. Dinheiro em banco, tem muito patrimônio, meu sogro. E ele não gasta. Então, a gente ia em restaurante. Nesse eu não vou porque tá caro. É caro. E aí, o que aconteceu um dia? Eu falei, sogro, você poupa. Por quê? Qual que é seu objetivo, né? Ele falou, poupar. Eu falei, por quê? Meu pai me ensinou. Eu falei, mas você tá poupando, isso é muito bom, tal, né? Isso te traz segurança. Mas aí você vai, né, ficar poupando até quando? Porque ele já tá com 70. Eu falei, mas e agora? Né? Você tá poupando, você vai continuar poupando? Você não vai usufruir desse dinheiro que você tem, né? Aí ele falou, não, é assim que eu vivo, então eu vou poupar. Aí, tem uma técnica que a gente dá um choque, entende? Que é uma técnica. Sim. Pra pessoa dar uma acordada na vida, né? Eu falei, maravilhoso, sogro. Já sei que eu vou fazer. Eu vou te apoiar tanto pra poupar, por quê?
Porque daqui a pouco você não tá aqui mais, já tá com 70. Eu vou gastar o seu dinheiro, porque eu sou sua nora, seu filho é filho único. Nossa, vai ser tudo meu. Eu vou gastar, vou levar minha sogra pra passear, ela vai arrumar outro, e aí vai gastar o seu dinheiro com outro, vai ser maravilhoso. Olha, caraca, que dó do seu sogro, tá assim. Menino, foi maravilhoso. Ele começou a comprar carro, agora ele vai na praia, paga, frequenta restaurante, tá vivendo. Olha... Porque o problema, amada, nunca tá no caminho do meio. É falta ou excesso. O problema sempre vai estar na falta ou no excesso. Não é poupar demais, mas também não é gastar demais. Sim. É caminho do meio. O caminho do meio, eu sempre lembro É o caminho do meio. Fala, se você não encontra isso em falo tudo. Tanto pra minha filha, é o caminho do meio, minha filha, por favor. Na dúvida, vai pro caminho do meio que a gente tá acertando. Não é, gente? Poxa. Tassi, e muito legal. Você me prendeu muito com essa questão aí do monge, do gastador. Eu fiquei tentando ver o que eu me enquadro, porque cada um tem um jeito. O seu, pelo visto, a gente tem mais uma tendência um ou outro, tá? Eu, Tassi, tenho uma tendência mais a poupadora, né? Tá. Como você, lá no início, fazia o negócio das casas... aí tem um outro perfil, porque esses são perfis disfuncionais, tá? Certo. E tem o perfil funcional, que é o perfil do investidor, tá? Que geralmente ele empreende antes, ele é empreendedor, depois ele é investidor, e ele gerencia riscos. Tá. Ele aprende a fazer, multiplicar e proteger. Então, é a mentalidade do investidor. Ele busca o quê? Renda passiva. Ele quer construir coisas que não dependa só da força física dele, o trabalho, e que ele tenha uma renda que não dependa só do trabalho dele. Aí ele vai criando o quê? Independência financeira. Certo. Independência financeira, quanto mais você tem acúmulo de patrimônio e recebe, né? Por isso, imóveis, ações, né? Rendimentos. Quanto maior essa renda que você tem, pelo montante que você conseguiu, através do seu autodomínio, porque o que pega são as emoções, tá? Você gasta por causa das emoções. Sim. Quanto mais autodomínio você tem, e o norte, uma meta, mais fácil fica para você conseguir isso, né? E aí a pessoa que consegue, se ela paga os próprios custos de vida, do padrão de vida que ela quer com essa renda, ela tem independência financeira. Mas tem também a liberdade financeira, que é diferente de independência financeira. Por exemplo, minha mãe tem independência financeira. Ela tem a aposentadoria dela, ela não precisa trabalhar para viver, isso é independência. Mas ela está limitada. Tá limitada. Porque o valor é pequeno. Ok. Então, se eu quero liberdade financeira, que é o que a gente quer, que eu sei, com certeza. que é o que a gente quer, é o quê? Ter os investimentos, ter a renda, sempre gastar menos do que recebe. O que eu sou? Você é investidora. Você é investidora. Sim, eu tenho esse perfil. Você é investidora. De negadora também. Um pouco, né? Todos nós temos alguma coisa, tá? Você foi falando, eu não gosto de pagar conta. Aí eu fico, minha assistente paga lá pra mim. Vai lá, pagou tudo? Mas medo de ver o saldo ou pela chatice? Não é medo, não. Não é medo, é chatice? Não. É a chatice. Então não é, porque você não é analítica. É que eu não outra gosto coisa. Eu acho uma chatice ficar pagando boleto, não sei o quê. Não é isso. É a burocracia que eu não burocracia. gosto. Isso, eu fujo porque de burocracia. Você é comunicadora. Você não é analítica. Você falou tudo. É comunicadora. Por isso que eu fui falando, será que eu sou que eu não gosto de pagar conta? Não é. Não é. É o outro perfil. Eu tenho certeza que você é investidora, porque a sua mentalidade lá já era. Então, isso é formado ali até os 20 e poucos anos. Agora, a leitura ajuda muito a virar essa chave. Tá. Tim Harvey Eker, sabe? O Segredo da Mente Milionária. Os livros do Gustavo Cerbasi. Pai Rico, Pai Pobre. Ô, Tassi, dá as dicas dos seus livros aí, amor. E dá os seus arrobas, porque o nosso papo fluiu. Ai, meu Deus! Passa muito rápido. Vai ter que chamar mais, gente. Uma mulher dessa, com 40 minutos, 35 minutos, 40, mas com você tem que ser o quê? 4 horas. É pouco, e né? Olha lá. A gente ficaria aqui um tempão ainda. Eu acho que essa questão
tudo, né? Tudo que você fala. Mas da tranquilidade financeira é sensacional, né? É o que a gente estava falando agora. Então, se você quiser dar uma pincelada para a gente finalizar esse assunto da questão aí, né, financeira, sim, e daí passar os seus arrobas, dar a dica desses livros. Sim. E a gente vai ficar com aquele gostinho de quero mais para um outro pode. Mas melhor que ainda os livros, que eu posso dizer, é que esse curso que está compilado, que eu estou entregando gratuitamente, ele é um compilado no de todos esses Instagram. Livros no Instagram. Tá. @tacicarvalho.oficial. Terça-feira, às 8 horas da noite. Olha aí, gente. Ó, um horário bom. Chegou em casa, já jantou. Maravilha. E tem o canal também no YouTube, Tassi Carvalho, né? Tá. E cresceu muito, né, no digital, né? Ah, sim, porque cresceu é um meio, demais. né? É um meio de levar a mensagem mais fácil. Ajuda, né? né? A internet tá aí. Quem vê ela, você roda o Instagram, você vê ela, opa, já vou parar. Vou muito parar legal. pra ouvir. Ai, mas eu adorei estar aqui. Ai, amei muito, amei muito. Você é muito querida. E obrigada, você é muito congruente, né? Você sai nos seus poros, né? O que você quer fazer com as pessoas. Então, isso é gostoso de ver. Nessa verdade, nessa coisa que primeiro é o amor, né? O dinheiro é consequência. Então, eu acho que realmente você é uma especialista realmente em aliviar o sofrimento do ser humano. Exato. E o dinheiro tá ali. Ele faz parte. Exatamente. Você está de parabéns, meu Obrigada. amor. Que desde a primeira vez que eu te vi, você é exatamente o que você fala e faz exatamente o que você quer, né? O que você quer fazer na vida das pessoas. Exato. Você está de parabéns mesmo. Gratidão por você estar aqui. Fiquei muito feliz, que ansiosa, porque, gente, ela é muito corrida, agenda muito corrida, como eu falei. E ela aceitou e a gente conseguiu. Gratidão, amor. Que bom, né? Obrigada, tá? Pelo convite. Beijo eu que grande. agradeço. Ficamos por aqui, então, com mais um Ângulo que Pode.